Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao último bloco do livro do Levítico, que vai do capítulo 17 ao capítulo 27, denominado Código da Santidade. Isto devido ao tema predominante destes capítulos, que é a santidade de Deus e o povo que Deus santifica para si. Este tema predominante aparece recorrente nas fórmulas que o autor sagrado usa, tais como: eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu sou o Senhor que vos santifico. A santidade é entendida pelo autor sagrado como um atributo essencial de Deus. Mais que isso, é entendida como a própria natureza divina, transcendente e totalmente diversa da natureza humana. Portanto, uma natureza inatingível, mas o Deus transcendente e inatingível atua para transmitir e comunicar sua santidade, para arrastar o homem à esfera sagrada e, através do homem, todos os outros seres vivos. Deus, nestes capítulos, assume o título de Santo de Israel e confere ao povo que ele escolheu para si o título de Povo Santo. Ao sentir-se arrastado, o homem descobre ainda mais a sua indignidade e a sua condição de finitude e de ser pecador. Por isso, é chamado a uma sincera conversão, uma conversão que passa pela expiação dos seus pecados e pela consagração por completo a Deus. Através desta consagração, Deus aproxima o homem de si e translada-o a uma ordem superior. Porém, temos que ter em conta que trata-se de uma aproximação, isto é, de uma proximidade pessoal, porque Deus chama o seu povo para ser o seu primogênito, aquele que ele cerca de atenção e de carinho. Assim, nós vamos ter ali no capítulo 17, que dá início a este bloco, várias vezes a expressão sangue, porque o sangue tem um sentido muito amplo. Pode significar o sangue que clama ao céu quando é derramado injustamente por terra. O sangue que protege, como aconteceu, por exemplo, quando o anjo exterminador passou para libertar o povo da escravidão do Egito. O povo havia tingido os batentes das portas de sua casa com o sangue. Assim, o anjo exterminador passou adiante. O sangue que serve ainda para expiar, visto que os animais eram oferecidos em sacrifício e o seu sangue aspergido no santuário em forma de expiação pelos pecados ou pela situação de impureza que cada indivíduo ou o povo todo se encontrava. Então, os animais deviam ser sacrificados para que o seu sangue fosse oferecido a Deus. E como este sangue seria oferecido a Deus? Levando o animal para ser sacrificado num lugar sagrado. Qual é este lugar sagrado? O Templo de Jerusalém. Mas, naquele contexto do livro do Levítico, a tenda da reunião, o santuário móvel que o povo conduzia pelo deserto. A carne do animal, em algumas ocasiões, pode ser comida, como por exemplo, quando se trata do sacrifício de comunhão, onde o povo participava de uma ceia, tomando parte da carne daquele animal como alimento. A carne pode até servir de alimento, porém o sangue pertence inteiramente a Deus. Por isso, deve ser oferecido a Deus, deve ser aspergido ali no seu santuário. Fazendo a leitura do início deste capítulo, nós temos o seguinte: o Senhor falou a Moisés: dize a Arão e seus filhos, e aos israelitas:
Isto é o que o Senhor ordena: qualquer israelita que no acampamento ou fora dele degolar um touro, ou um cordeiro, ou uma cabra, e não os levar à entrada da tenda do encontro para oferecê-los ao Senhor diante de sua morada, é réu de sangue. É réu de sangue. Por quê? Porque quebrar a norma de oferecer o sangue completamente a Deus equivale aqui a homicídio e acarreta, portanto, a pena de excomunhão. Aquela pessoa ficaria excluída da comunidade. Derramar este sangue num sacrifício corresponderia a devolver aquela vida a Deus. Por isso, derramá-lo fora do santuário seria incoerência e acarretaria, então, tal punição. Seguindo adiante, o texto vai dizer assim: assim, pois, os israelitas levarão ao sacerdote as vítimas que matarem no campo e as oferecerão ao Senhor como sacrifício de comunhão na entrada da tenda do encontro. O sacerdote aspergirá com o sangue o altar do Senhor, situado na entrada da tenda do encontro, e deixará queimar a gordura como aroma que aplaca o Senhor. Não mais imolarão suas vítimas aos sátiros, com quem se prostituíam, aos sátiros, isto é, aos deuses dos povos estrangeiros. Se os animais sacrificados não são oferecidos ao Senhor, então considerava-se que eles eram oferecidos às divindades das religiões dos povos vizinhos. Portanto, tratava-se este sacrifício de algo que já não pertencia a Deus, e mais que isso, de algo que era uma ofensa ao Senhor. Seguindo adiante com o nosso texto, nós vamos ter o autor sagrado dizendo-nos o seguinte: diz-lhes também: qualquer israelita ou migrante residente entre vós, que oferecer um holocausto ou sacrifício, e não os levar à entrada da tenda do encontro, para oferecê-lo ao Senhor, será excluído do seu povo. Então o migrante e o estrangeiro teriam a mesma sentença. Qualquer israelita ou migrante residente entre vós, que comer sangue, eu o enfrentarei e o extirparei do seu povo. O que é que nós vemos aqui então? Como o alento, isto é, o sopro de Deus, infundido no homem, traz vida ao seu corpo, o sangue é considerado a vida da alma. Assim, ou melhor, a vida da carne. Assim, sendo derramado injustamente e tomado como alimento, ele passa a ser um sinal de desrespeito e até de profanação contra Deus. Por quê? Porque o sangue pertence a Deus, visto que a vida do homem e de todos os animais é de Deus. E se no sangue está a sede da vida da carne, logo este sangue é unicamente de Deus. A carne é cedida ao homem como alimento, porém o sangue pertence exclusivamente a Deus, e o homem só pode fazer uso dele para prestar culto a Deus, quer dizer, para devolvê-lo a Deus, para que Deus possa tornar a receber aquilo que lhe pertence. Continuando no versículo 11, diz assim: porque a vida da carne é o sangue, e eu vos dei o sangue para uso do altar, para expiar por vossas vidas, porque o sangue expia pela vida. Por isso, prescrevi aos israelitas: nem vós, nem os migrantes, residentes entre vós, comereis sangue. Qualquer israelita ou migrante, residente, que apanhar uma caça comestível, de pena ou de couro, derramará seu sangue e o cobrirá com terra, porque a vida da carne é o seu sangue. Cobrirá com terra. O sangue derramado na terra
clama ao céu, pedindo vingança. Assim, coberto por terra, é como se ele deixasse de clamar a Deus. Por isso, há orientação de que seja feito dessa forma. E continuando, por isso, prescrevi aos israelitas: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida da carne é seu sangue. Quem a comer será excluído. Todo nativo ou migrante que comer carne morta ou estraçalhada por uma fera, lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde, depois estará puro. Se não as lavar nem se banhar, carregará sua culpa. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.